Olá, Simone. Olá, Sónia. Cá estamos no episódio 5 da Vitamina S. O tema deste mês de maio é a sustentabilidade e no episódio de hoje vamos falar de desperdício alimentar. Isso inclui falar de prazos de validade, de planeamento de refeições, de salvar comida e também de fruta feia, é verdade? Verdade, Sónia. Simone, para começar, tu dizias-me há pouco que 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. Isso é uma quantidade enorme e é mesmo um problema social, verdade? Verdade, exatamente. 1/3 dos alimentos que produzimos a nível mundial são, hoje em dia, desperdiçados. E sabemos que isto não é só um problema social, mas é também um problema ambiental. Porque nós sabemos que, ao desperdiçarmos 1/3 dos alimentos, estes alimentos são também responsáveis por produção de gases de efeito de estufa e são responsáveis, por exemplo, por 8% da produção destes gases. Mas estes dados são ainda mais preocupantes se nós pensarmos realmente do ponto de vista social, tendo em conta que cerca de 800 milhões de pessoas passam já fome hoje em dia e 1,9 milhões de pessoas têm excesso de peso. E nós temos aqui uma grande contrariedade. E pensando que também a população a nível mundial está a crescer e que se perspectiva que cresça até 2050, uma das grandes questões que se coloca hoje em dia é como é que nós vamos alimentar toda a população mundial se nós continuarmos a desperdiçar alimentos da forma que o estamos a fazer. Não pode ser. Exatamente. E está na nossa mão, não é? Sim, está muito na nossa mão, até porque 30%, e agora falando em dados portugueses, um estudo que foi feito cá em Portugal, 30% do desperdício alimentar corresponde ao desperdício que nós fazemos em nossas casas. Por isso, todos nós temos aqui um papel fundamental na diminuição do desperdício alimentar e, consequentemente, em podermos alimentar toda a população a nível mundial. Nem mais. Então, por onde é que vamos começar? Planeamento alimentar. Voltamos ao planeamento alimentar, é verdade. Exato. Realmente é solução para várias coisas e aqui também. Porque se nós planearmos a nossa alimentação e começando novamente por algo que também já falámos nos episódios anteriores, que é a questão de fazermos uma lista de compras, nós vamos também conseguir evitar grande parte do desperdício alimentar. Porque se nós fizermos a nossa lista de compras, se nós planearmos a nossa alimentação, nós efetivamente só vamos comprar aquilo que necessitamos. Exato. Não comprar em excesso, não comprar coisas que podem depois passar a validade, não é? Exatamente. Ou seja, quando nós vamos ao supermercado e compramos apenas aquilo que nós precisamos e fazermos compras de uma forma mais frequente, que também é outra das questões que se coloca muito hoje em dia, que é, mas devemos fazer compras de uma forma mais frequente ou devemos fazer compras só uma vez por mês? Se nós fizermos compras de uma forma mais frequente, nós também conseguimos gerir muito melhor esta parte do desperdício. Mas também há um bocadinho aquela ideia de que o ir muitas vezes às compras vai fazer com que vamos gastar mais dinheiro. Mas não. Acho eu que é um bocado essa a ideia, não é? É verdade. Se eu for agora, compro tudo o que preciso e já não vou voltar ao supermercado, não vou gastar mais dinheiro. Mas se calhar é um bocadinho o contrário. Se planearmos as coisas de outra forma e formos mais vezes comprar menos, é isso que nos estás a dizer, não é? É isso mesmo. Porque isso quer dizer que fazemos uma boa gestão da nossa despensa e do nosso frigorífico. E não deixamos alimentos estragarem. E muitas das vezes, quando nós compramos de uma forma mais massificada e compramos mais alimentos, aquilo que acontece muitas vezes é que há alimentos que nós efetivamente deixamos de passar de prazo. E há alimentos que vão incorrer em desperdício alimentar. E também estas questões dos prazos de validade é algo que nós devemos aqui desmistificar. Porque existem, de facto, alimentos que nós devemos consumir dentro daquela validade que está estipulada, os alimentos que nos dizem consumir até, porque são alimentos chamados alimentos perecíveis, ou seja, são alimentos que se estragam mesmo se forem consumidos depois daquela data. Não é? Exatamente, mas temos muitos alimentos que nos dizem consumir preferencialmente até. E isso são coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Ou seja, estes alimentos que o prazo de validade nos indica consumir preferencialmente até são alimentos que, após o prazo de validade, eles não estão estragados. São alimentos que podem ter algumas alterações das suas características organoléticas, nomeadamente alguma perda de textura, alguma perda de cor ou de sabor, mas que são alimentos que estão próprios para consumo. Não nos fazem mal se formos comer depois daquela data.
data, De certo? todo. E eu acho que isso é muito importante passar essa mensagem, não é? Porque as pessoas Sem pensam, dúvida. não, já passou a data, vamos deitar fora porque não está bom, não é? E não é assim, porque de facto, por exemplo, e temos imensos alimentos que fazem parte da nossa base alimentar que correspondem a este grupo. Por Estamos exemplo. Acho que é importante boa, darmos exato, exemplos, não é? exatamente. Tudo o que é grupo de cereais, arroz, massas, os cuscuz, os bulgures, as quinoas, tudo o que é da família dos cereais, o milho, as farinhas, as leguminosas, por exemplo, também, tudo o que é seco. Estes alimentos fazem parte deste grupo, que são alimentos que não se estragam após este término deste Dessa prazo. validade. Exatamente, e que podem na mesma ser utilizados. Tudo depende da conservação que nós fazemos aos alimentos. E isto é outra forma de evitar desperdício, que é a forma como nós organizamos o nosso frigorífico, a forma como organizamos a nossa despensa, a forma como Sem nós dúvida. acondicionamos os alimentos, se não pomos tudo amontoado, porque se pusermos os alimentos todos amontoados no frigorífico, obviamente que vamos estragar mais alimentos. Vamos esquecer que eles estão lá, não é? Exatamente. Ficam escondidos na parte de trás, como na despensa a mesma coisa, não é? Às tantas estamos a abrir o pacote que está à frente e esquecemos que atrás estão outros que já lá estão há mais tempo, não é? Completamente. Então, se não tivermos esse cuidado de pôr para a frente os que já comprámos há mais tempo, por exemplo, não é? São pequenos truques que Sem dúvida, se podem Sónia. fazer e que fazem a diferença. Toda a não é? diferença. Nós chamamos-lhe na restauração a regra FIFO, que é o first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou FEF, porque o primeiro a expirar é o primeiro a sair, ou seja, nós termos atenção na própria organização, quer do nosso frigorífico, quer da nossa despensa, em colocar mais à frente aqueles alimentos que têm um prazo de validade mais curto, e aí nós sabemos gerir muito mais facilmente a alimentação. E daí que as compras mais pequenas e mais frequentes também nos ajudam muito na gestão, por exemplo, dos frescos. Pessoas que compram os frescos para um período mais longo tendencialmente estragam mais alimentos. Pois. Mas também temos outras regras que nós podemos implementar no nosso dia-a-dia por forma a diminuir este desperdício alimentar. Vamos lá, queremos regras. Porque muitas delas também estão na forma como nós confeccionamos, na forma como nós gerimos as próprias refeições. Muitas das vezes cozinhamos porções acima daquelas que vamos efetivamente consumir, acima daquelas que são as nossas necessidades, e depois levam a sobras. Nem todas as pessoas têm a cultura de reaproveitar as sobras. Que é importantíssima também, não é? Sem dúvida nenhuma, e que também do ponto de vista económico e social tem aqui um impacto importantíssimo, porque nós efetivamente podemos conservar esses alimentos que estão confeccionados pelo menos até 3 dias no frigorífico, sem problema nenhum. Alguns até podem ser congelados depois de serem confeccionados, não é? Há um certo tipo de pratos que nós podemos fazer a mais, digamos assim, e dividi-lo até em pequenas doses e congelar para mais tarde depois consumir, não é? Sem dúvida nenhuma. Aqui a única coisa que temos de ter atenção é depois a forma como fazemos o descongelamento dos alimentos e o reaquecimento dos alimentos. Mas sim, podemos fazê-lo. E também outras questões que é, mesmo hoje em dia, quando estamos a preparar os alimentos, nós mandamos muitas cascas fora, nós não reaproveitamos grande parte dos alimentos e podemos lhes dar este aproveitamento. Por exemplo, se nós pensarmos na casca... Eu acho que isso é muito interessante. É muito giro. Eu acho que isso dá um programa sozinho. Quase, acho que sim mesmo. Porque se reaproveitarmos de facto as cascas das frutas, as cascas dos legumes, nós podemos fazer, por exemplo, chips de maçã, de pera, de cenoura, de abóbora, dá para fazer... Até os próprios caldos com as cascas e os talos e tudo isso, dá para fazer um caldo de legumes que pode ser usado numa outra refeição, completamente. Por exemplo, não é? E escusamos de estar a comprar, por exemplo, caldos já feitos que, em termos de composição nutricional, não são tão interessantes. Carregados de outras coisas que não nos fazem bem, não é? Exatamente. E outra coisa que podemos fazer também, e que hoje em dia nós também já temos muito, que é, existem já uma série de projetos que nos ajudam a diminuir o desperdício alimentar. Eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, mas existem vários projetos. Eu mando vir frutas e legumes da Equal Food. O que é a Equal Food? É um projeto que surgiu no sentido de diminuir o desperdício alimentar dos pequenos produtores. Porquê? Porque os supermercados só escolhem as frutas que são bonitas, e é semelhante ao projeto da fruta feia também, que é exatamente o mesmo sentido. E então, para as prateleiras dos supermercados só vão as frutas bonitas, com determinado calibre, com determinado aspecto, e todas as outras frutas vão para desperdício alimentar. Acho que nós temos um bocadinho a tendência de escolher a fruta que está mais brilhante, que é maiorzinha, que tem melhor aspecto, mas depois vamos morder e aquilo não sabe a nada, não tem cheiro, não tem sabor, não tem coisa nenhuma, não é? Completamente. Muitas
vezes isso acontece, não é regra geral, mas quer dizer, muitas vezes, eu acho que a todos nós já aconteceu isso, não é? Por exemplo, uma maçã que é muito bonita, mas nós vamos comer e aquilo não sabe a nada. Não é? tem qualquer paladar. E se calhar aquela Exatamente. feinha pequenina que até tem mau aspecto é efetivamente uma maçã daquelas com sabor e com cheiro, não é? Exatamente, porque muitas das vezes também são estas as frutas e os legumes que até levam menos químicos de adição. Ora, está. E se comprarmos também aos produtores locais, nós estamos a inibir também esta questão do desperdício alimentar. E eles o que fazem é têm cabazes de frutas e legumes que não estão aptos para ir para os hipermercados e que então são vendidos ao consumidor. E é uma forma de evitar, de facto, este desperdício. E provavelmente até é um preço mais baixo do que aquilo Muito mais económico. que se encontra no mercado. nos mercados normais, não é? Exatamente. Depois temos outras três, temos mais plataformas, mas temos outras 3 plataformas que trabalham com esta questão do desperdício. Temos a The Good After, que trabalha com alimentos que já saíram das prateleiras dos supermercados e que são os tais da validade de consumir até. Pois, porque eles já não podem vender porque já passou essa data, não é? Exatamente. E nós, consumidores, podemos comprar a esta empresa estes alimentos com um preço de custo base muito mais económico e, efetivamente, evitamos aqui desperdício alimentar com também. Uma garantia, obviamente, de qualidade, de qualidade na mesma, não é? e de segurança alimentar, Sim, sempre. certo. E depois temos a Phoenix e temos a Too Good To Go, que também o que fazem é desperdício alimentar, imaginemos, sobras, são alimentos que não foram para consumo nos restaurantes, em algumas mercearias, e então nós diariamente podemos aceder à aplicação e ir buscar uma box ou ir buscar uma refeição a estas empresas e evitamos também o desperdício alimentar e com preços muito mais económicos. Sempre boas dicas. Estávamos a falar há pouco das refeições e tu estavas a falar destes reaproveitamentos. O reaproveitamento propriamente dito eu acho que também é válido, porque há refeições que sobra um bife, uma parte de um frango que se fez. Estou a dar exemplos de carne, como pode ser outras coisas, não é? Mas facilmente também conseguem ser reaproveitadas, não é? Completamente. Portanto, se picarmos aquela carne, consegue-se fazer um prato novo, completamente sim, novo, não é? Portanto, isso também é importante as pessoas terem isso em mente, porque às vezes sobra um bocadinho, já não dá para ninguém, somos 4 e aquilo é só um bocadinho, não serve, vai para o lixo. Não pode ser, isso. não é? No outro dia foi uma situação dessas muito gira lá em casa, porque sobrou peixe grelhado. E o meu pai dizia assim, agora vais levar peixe grelhado para aqueceres depois, isso não tem piada nenhuma. E eu assim, não, eu agora agarro neste peixe grelhado e faço umas pataniscas. E foi o que eu fiz. E é muito isto, é como o arroz. Nós temos muito aquela coisa de arroz e massa que não é reaquecido e vai para o lixo. Já está velho, já não presta. Exatamente. Não é? Pastéis, dá para fazer pastéis de atum com arroz, fica maravilhoso também. Dá para fazer um gratinado com as massas, ou seja, dá para fazer imensas coisas. Sim, com queijo no forno, não é? É isso mesmo. Essas misturas todas fica um prato novo. E muito apelativo. E apelativo, não é? Até com as cascas da banana conseguimos fazer bifes de banana. Isto hoje em dia já é giro. Bifes de banana nós queremos a receita, Zimar, não sei. Vamos deixar no final do podcast. Acho que sim. Tu também falaste comigo há pouco, quando nós estávamos ainda a gravar, que é importante as pessoas perderem um bocadinho de tempo para investigar e para se permitirem experimentar estas novas experiências culinárias, passa a redundância, não é? Sem dúvida. É importante também estarmos abertos a isto. É importante estarmos abertos a estas temáticas, essencialmente, e perceber que isto é um problema que é de todos. E que efetivamente nós podemos fazer diferente, porque se nós olharmos para as gerações que estavam atrás de nós, eles tinham muito mais reaproveitamento alimentar que nós hoje não temos. Sem dúvida. E outra coisa que podemos ir também um bocadinho mais longe, mesmo aquelas cascas que não podemos aproveitar, aquelas partes do alimento que nós não podemos aproveitar, a compostagem. Quantos de nós não têm um quintal e que podem aproveitar esta compostagem também? E mesmo quem não tem, no nosso município, por exemplo, nós temos aquela iniciativa do saquinho verde, em que podemos colocar os restos de alimentos para depois haver uma compostagem geral. Ou seja, hoje em dia já há tantos projetos a decorrer, há tanta forma de nós darmos a volta, como é que ainda continuamos a desperdiçar 1/3 daquilo que produzimos? Não pode ser.
Não pode ser. Não mesmo. pode ser. Nós temos mais dicas, não é? Portanto, vamos trazer receitas um dia destes, Exatamente. com estas cascas, como a Simone nos contou, e outras receitas, por isso fica para um próximo episódio. Exatamente. No próximo vamos falar dos alimentos da época, por isso contamos consigo. Obrigada.